as boas-vindas a todos vocês que aqui já estão. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Orar como forma de gratidão ao Senhor. Orar para iniciar o nosso culto. Orar agradecendo a Deus pelos irmãos que já chegaram. E orar também por aqueles que ainda hão de chegar. Então eu quero abrir as oportunidades para você que tem o seu pedido de oração poder falar para que a gente ore por você. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Não merecemos, ó Deus, tão grande amor. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nesse dia de hoje e são a causa de não sermos consumidos. Obrigada pela graça do Senhor, que é um favor imerecido. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos proporcionado as mais ricas bênçãos, ó Deus. Muito obrigada, ó Deus, por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica. Senhor, e agora eu quero colocar a vida da Marcela, do Jonathan diante de Ti. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, ó Deus, nessa viagem. Que seja um tempo, ó Deus, de compartilhar das bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa trazê-los, ó Deus, em segurança, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa também a irmã Grace, ó Deus, o seu esposo. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, discernimento. Que o Senhor venha abrir as portas e encaminhar todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a irmã Graziele, ó Deus, que está ali juntamente com a irmã Grace. Te louvamos por mais um ano de vida na vida da irmã Graziele. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando do coração dela. Abençoe o Senhor Valtinho. O Senhor sabe o que ele necessita, o que ele precisa. Que o Senhor venha entrar com recursos e com providências. Em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Paulo Vitor. Senhor, que a cada dia ele possa falar não para as coisas, ó Deus, pelas coisas do mundo, e sim para o Senhor, que a cada dia ele escolha o Senhor. Ó Deus, abençoa ele, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, na faculdade, ó Deus, nesse período que está estudando em casa, o Senhor venha dar sabedoria, e que a cada dia, Deus, ele possa firmar os pés na rocha, que é do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos pela vida da irmã Bernadette, muito obrigada por aquilo que o Senhor tem feito na vida da irmã Bernadette. Ó Deus, eu não tenho palavras para te agradecer, porque a boa mão do Senhor sobre a vida dela, o Senhor tem usado os médicos, mas quem tem feito é o Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai, porque eu apenas, ó Deus, num local que precisa da restauração ali, algum órgão, melhor dizendo, ó Deus, do seu organismo, e sabemos, ó Deus, que o Senhor completará a boa obra qual o Senhor começou. Em nome de Jesus. Amém. Deus, também eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, Senhor, que ele possa entender o plano da salvação, conhecer o Senhor como único Salvador da sua vida. Ó Deus, e também quero colocar a vida do Benício diante de Ti. Senhor, essa criança com apenas 2 aninhos de idade, Senhor, ele não consegue, Senhor, se comunicar. Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida do coraçãozinho dessa criança. Senhor, Tu sabes o que foi diagnosticado, Tu sabes a causa, o que aconteceu, tudo isso. Deus, eu quero entregar ele nas Tuas mãos. E quero pedir que o Senhor, se for da Tua vontade, o Senhor possa curá-lo, porque nada é impossível para Ti. Cuide da sua mãe Vanessa. Jesus, dê equilíbrio emocional nesse momento, dê inteligência emocional. Deus, ajude ela. Sabemos que não é fácil, mas ajude ela, Senhor, a ter tranquilidade e a confiar no Senhor.
Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 81 do cantor cristão. Se você tiver um cantor cristão, você pode abrir no número 81 e nós vamos louvar a Deus, amigo incomparável. Então, quem tem um cantor cristão e quiser acompanhar, pode ficar de pé para louvarmos a Deus. 81, amigo incomparável. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, outro não há que minha alma salve, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, nenhum momento ele me abandonar, não nenhum, não há desgosto que não suavize, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, também não há tão humilde e manso, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum. Amém. Vamos parar por aqui, os irmãos podem sentar. Quero agora convidar o irmão Clemerson, que vai nos ajudar a continuarmos louvando a Deus. E eu gostaria que todos os irmãos louvassem a Deus com muita alegria nesse momento. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Você está de pé?
perdido na escuridão, nas trevas da luz, Jesus me chamou em meu coração, meu rosto pintou. Ó Deus, obrigado por teu Espírito em mim, por tua vida em mim. Quero adorar meu amado Deus, por tua graça em mim, pelo teu fogo em mim. Senhor, te agradeço, te agradeço. Senhor, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Andava sozinho, perdido na escuridão, nas trevas da luz, Jesus me chamou em meu coração, meu rosto pintou. Ó Deus, obrigado por teu Espírito em mim, por tua vida em mim. Quero adorar meu amado Deus, por tua graça em mim, pelo teu fogo em mim. Senhor, te agradeço, te agradeço. Por teu Espírito em mim, por tua vida em mim. Quero adorar meu amado Deus, por tua graça em mim, pelo teu fogo em mim. Senhor, te agradeço, te agradeço. Senhor, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é meu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ensina-me a amar, mesmo quando o sol ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada que ser. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos. Tudo vem em ti, Jesus. Ensina-me a orar, mesmo quando os olhos do coração.
quando o sol te ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. Eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Que eu possa ter a sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje estamos aqui reunidos para cercar a mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui o irmão Geraldo e o irmão Tarcísio, e vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Enquanto os irmãos fazem a distribuição dos elementos, nós vamos louvar a Deus com o hino 123 do cantor cristão. Quem pode participar da ceia do Senhor? Você que é crente, já foi batizado, você pode participar. Os irmãos podem distribuir os elementos e nós vamos louvar o hino 123 do cantor cristão. Bendito Cordeiro. Vamos lá? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis este sangue lavado por roupas que não almação, os pecadores remidos.
peregrinos que pregam de seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se és de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve ser. Amém. Faltou alguém aqui pegar os elementos? Se não, eu quero pedir à irmã Terezinha Moura que abra a sua Bíblia. Todos os irmãos abram sua Bíblia, mas a irmã Terezinha Moura vai fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 11, versículos 23 ao 32. Irmã Terezinha Moura vai se colocar em pé e vai fazer essa leitura e os irmãos todos acompanhem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. 23 ao 32. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Amém. O Senhor Jesus, tomando o pão, disse: Isto é o meu corpo, tomai e comei. Comamos todos. Logo após, tomando o cálice, disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim.
Bebamos todos. Os irmãos podem louvar a Deus com palavras curtas de oração ou até mesmo recitando algum versículo. Obrigado, irmão Geraldo e irmão Tarcísio. Pai, muito obrigada, Senhor, por entregar o seu filho, por morrer por nós, para nos dar salvação, ó Deus, porque hoje nós pudéssemos estar aqui participando deste momento, relembrando todo o seu sofrimento, Pai, com gratidão aos nossos corações por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te dar graças, ó Deus, porque o teu corpo foi rasgado e moído ali naquela cruz. Obrigada, Jesus, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje, ó Deus, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por entregar a minha vida a ti, Pai. Isso te fez, Pai. Em nome do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por tão grande amor para conosco, ó Pai, e por ter nos dado, ó Pai, ter morrido, ó Pai, por nós, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos hoje conosco hoje a irmã Dorisa e os seus 2 filhos. Irmã Dorisa, apresente aí os seus filhos, o nome deles, para que aqueles que não conhecem possam conhecer. Miguel e o Hélio. Miguel e o Hélio. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e encorajava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e da comunhão, no partir do pão e das orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, a pregação, ela será mais como uma aula. Então eu quero assumir esse tom mais professoral na pregação de hoje. O texto que nós lemos, ele está inserido no contexto do início da igreja. E aí muitas pessoas perguntam: quando foi que se iniciou a igreja? A igreja se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes era o dia da festa de Pentecostes, celebrada pelos judeus. 50 dias após a Páscoa, se celebrava a festa de Pentecostes. E a palavra Pentecostes quer dizer justamente isso: 50 ou cinquentena, ou após 50 dias. E essa festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento, a festa de Pentecostes ela era chamada de a festa das colheitas, porque era 50 dias após a Páscoa que os israelitas faziam suas colheitas e eles levavam os primeiros frutos daquela colheita, as primícias, eles levavam e ofereciam no templo como oferta a Deus. Então a festa também era conhecida como festa das primícias. Então você pode dizer festa de Pentecostes, festa das colheitas ou festa das primícias. Mas foi exatamente no dia principal da festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo. Eu já disse para os irmãos que o cenáculo foi aquele lugar onde Jesus celebrou a última Páscoa e ali instituiu a ceia, o que nós chamamos e celebramos a ceia do Senhor. Então, o Espírito Santo ele veio
ele veio sobre os discípulos, ele veio sobre os apóstolos. E ali inaugurou-se a igreja do Senhor Jesus. Ela foi inaugurada nesse dia, ela se iniciou nesse dia com a descida do Espírito Santo. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que toda a igreja é pentecostal. Entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou falando pentecostal no sentido que se dá hoje, daquelas igrejas ditas pentecostais, que elas enfatizam que se tem que falar em línguas e coisas do gênero. Não é nesse sentido que eu estou falando. Quando eu digo que toda a igreja ela é pentecostal, é no sentido de que ela nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Naquele dia, Pedro, apóstolo de Jesus, ele fez a sua primeira pregação como apóstolo. A sua primeira pregação pública como apóstolo. E qual foi a mensagem de Pedro? Em primeiro lugar, Pedro explicou para as pessoas que estavam em Jerusalém que o Espírito Santo tinha vindo, cumprindo a promessa que Jesus Cristo fez de mandar o Espírito Santo. Pedro, ele disse que o Espírito Santo veio também cumprindo a profecia do profeta Joel, que dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em seguida, Pedro diz que o Espírito Santo veio em resposta à morte e à ressurreição de Jesus. E aí ele diz que os judeus e os romanos mataram Jesus, mas Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo. E é por causa que Jesus está vivo que o Espírito Santo agora veio. Porque Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele havia prometido que ele mandaria o Espírito Santo para ficar com a igreja. Pedro explica a respeito da ressurreição de Cristo. Ele diz que os antigos profetas morreram e não ressuscitaram, mas Jesus, ele morreu e ressuscitou. E aí, quando Pedro diz isso, Pedro afirma que Jesus, ele é exatamente o Messias, que Jesus é exatamente o Salvador, que Jesus é exatamente aquele do qual os profetas falaram das Escrituras. Versículo 36, Pedro diz: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro fez essa pregação, as pessoas que ouviram a pregação de Pedro fizeram uma pergunta. E a pergunta foi: que faremos? Está no versículo 37. Que faremos? Essa foi a pergunta. A pergunta que eles faziam era a respeito da salvação.
Eles queriam saber o que eles podiam fazer para serem salvos. E veja aí a resposta de Pedro, versículo 38. Alguém pode ler, por favor? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro diz: para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês se arrependam. Para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês sejam batizados em nome de Jesus, para que os pecados de vocês sejam perdoados. O que significa arrepender-se? Arrepender-se significa reconhecer que você é um pecador e mudar de atitude em relação ao seu pecado, ou seja, abandonar o seu pecado. Arrepender-se nesse contexto também significa crer em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Arrepender-se significa se tornar um crente e ser batizado. Aqui diz ser batizado em nome de Jesus, significa ser batizado na autoridade de Jesus, porque Jesus mandou batizar. Não significa que você tem que mergulhar a pessoa nas águas e dizer: eu te batizo em nome de Jesus. Não. A forma é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado em nome de Jesus significa ser batizado na autoridade de Jesus, porque foi Jesus quem mandou batizar. Agora, a forma do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Pedro disse que se vocês se arrependerem, se vocês crerem em Cristo como o Messias e o Salvador, se vocês forem batizados na autoridade do nome de Jesus, vocês receberão o perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui significa duas coisas: a salvação, que a pessoa recebe quando aceita Jesus, e o próprio Espírito Santo habitando a vida e o coração do crente. Então, no momento que você aceita Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo, recebe o batismo no Espírito Santo. Receber o batismo do Espírito é a mesma coisa do que receber o Espírito em você quando você aceita a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aí Pedro diz que essa promessa é para vós. Ele está falando para aquele povo que ali estava. Ele diz que aquela promessa é para os que estão longe, ou seja, para aqueles que ainda não tinham ouvido o Evangelho, mas iriam ouvir. E essa promessa é para todos quantos o Senhor chamar. Então você hoje que está aqui, que está ouvindo essa palavra, você pode ter os seus pecados perdoados. Você pode ser salvo. Você pode receber o Espírito Santo. Você pode ser batizado. Basta você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. Como resultado da pregação de Pedro,
houve uma conversão em massa. 3.000 pessoas, de uma única vez, se arrependeram de seus pecados, creram em Cristo como único Senhor e Salvador, como Messias, e foram batizados naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia foram batizados. Nós vemos no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que quando as pessoas criam em Jesus, elas eram logo batizadas. Isso se dava porque havia um conhecimento muito grande entre os judeus a respeito do batismo. Antes de Jesus mandar batizar, João Batista já batizava. Então o batismo não era novidade. As pessoas entendiam o simbolismo, o significado do batismo. Elas entendiam que o batismo era um símbolo da morte e da ressurreição do crente com Cristo. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, quando o crente é batizado, ele está morrendo simbolicamente e está ressuscitando para viver uma nova vida. Mas não apenas os judeus convertidos, mas os não-judeus, os gentios, também criam em Cristo e eram batizados. Então, naquele momento da igreja, o batismo era imediato. Não havia o discipulado, no sentido de que você tem que fazer tantas semanas de estudo bíblico. Havia o discipulado corpo a corpo, vida a vida. Os batizados entravam na igreja e aprendiam como ser um cristão, observando a vida dos outros, o exemplo. Então, 3.000 pessoas foram batizadas. E aí, do versículo 42 ao 47, o texto vai narrar para nós como eram que esses primeiros convertidos viviam. Em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que era a doutrina dos apóstolos? Doutrina significa ensino. Então, a doutrina dos apóstolos era o ensino dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam de Jesus. E agora os apóstolos estavam ensinando aquilo que eles aprenderam para a igreja. E a igreja seguia a doutrina dos apóstolos. Meus amados irmãos, toda verdadeira igreja de Jesus, ela segue o ensino dos apóstolos. Então, nesse sentido, toda igreja que segue o ensino dos apóstolos, ela é uma igreja apostólica. A nossa igreja é uma igreja apostólica. Por que apostólica? Porque nós, na nossa doutrina, procuramos seguir o ensino dos apóstolos. E onde é que nós encontramos o ensino dos apóstolos? Nós encontramos o ensino dos apóstolos na Palavra de Deus, no Novo Testamento especificamente. Aquela igreja, ela seguia a comunhão. O que é a comunhão? É a união, a unidade entre os irmãos. Meus irmãos, uma igreja saudável,
é uma igreja onde os seus membros vivem unidos. Uma igreja saudável é uma igreja onde os membros, eles têm comunhão uns com os outros, amizade, amor, respeito. Isso é a comunhão. E isso tem que haver entre nós. Entre nós não pode haver divisão, não pode haver murmuração, não pode haver quem fale mal do outro. Isso não é comunhão. Quando existe murmuração, divisão e maledicência na igreja, a igreja está doente. Uma igreja saudável é uma igreja onde há comunhão. E havia também entre eles oração. Oração. A oração era uma marca daquela igreja primitiva. E a oração, ela é muito importante na igreja. Nós temos aqui na nossa igreja as nossas reuniões de oração. Temos na terça-feira, através da internet. Temos na quinta-feira, aqui no templo. Em todos os cultos nós temos o nosso momento de oração, mas você não deve ficar esperando orar apenas no dia que você vem no culto. Não. Você deve ter a sua vida de oração no seu lar, a sua vida de oração pessoal com Deus. Versículo 43. Alguém leia, por favor. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Outra marca daquela igreja é que havia temor. Temor significa um medo respeitoso. Eu temo porque eu tenho medo e eu tenho respeito. Então a igreja, ela tinha temor. Ela tinha medo e respeito para com Deus e para com as coisas de Deus. Pastor, nós temos que ter medo de Deus? De certa forma sim, e de certa forma não. Quando é que sim? É porque Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é majestoso. Deus, ele não aceita o pecado. Deus, ele vive num santo lugar. A santidade de Deus deve nos fazer ter medo. Medo de ofender a Deus. Não medo de Deus em si, mas medo de ofendê-lo. E não porque Deus, ele é o Pai de todos aqueles que já aceitaram Jesus. Então, nesse sentido, você deve buscar aproximar-se de Deus, ter comunhão com Deus. Aquela igreja tinha temor. E os apóstolos realizavam sinais entre o povo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma característica daquela igreja primitiva. Qual era a característica deles? Era que eles vendiam suas propriedades, davam o dinheiro aos apóstolos, e esse dinheiro era repartido para o sustento de todos.
Dizem os estudiosos que provavelmente esse modelo de igreja em comunidade, ela durou pouco tempo. Segundo os estudiosos, isso acontecia porque muitos peregrinos, pessoas que moravam fora de Jerusalém, eles passaram a vir para Jerusalém para aprender com os apóstolos. E aí eles tinham que ser sustentados. E aquela primeira igreja teve essa visão de sustentar aqueles que vieram para aprender com os apóstolos dessa maneira. Vendiam o que tinham e repartiam entre si. Mas a lição que nós podemos tirar disso é que havia solidariedade. Isso é uma coisa também que deve haver na igreja até os dias de hoje. Solidariedade. Devemos ser solidários uns com os outros. E diariamente todos perseveravam no templo, adorando a Deus, perseveravam de casa em casa, partindo o pão. O que significa partir o pão de casa em casa? Significava a celebração da ceia do Senhor. Aquela primeira igreja, ela funcionava basicamente nas casas. Não havia, como hoje, templos para a igreja. Havia o templo em Jerusalém, que era o templo dos judeus. E os crentes judeus continuavam indo no templo para orar, para adorar a Deus. Mas a igreja se reunia mais intimamente nas casas. Quer dizer que está errado a gente se reunir no templo local, da igreja local? Não, não está errado. Mas naquele momento da igreja, a igreja funcionava de casa em casa. E de casa em casa eles partiam o pão, celebravam a ceia e eles tomavam também refeições juntos. Almoçavam, jantavam juntos, tudo com muita alegria e com muita simplicidade de coração. Alguém veio o versículo 47. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso, então eles louvavam a Deus, todo o povo simpatizava, isso era na cidade de Jerusalém, né? O povo simpatizava com a igreja e a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Para encerrar este momento de meditação na palavra de Deus, nós podemos dar um título a tudo isso que nós dissemos. E o título é A Salvação, a Graça e a Comunhão. E nós podemos fazer algumas aplicações. A primeira aplicação: só existe salvação em Jesus. E para que você seja salvo, você precisa arrepender-se, você precisa, arrependido, batizar-se na autoridade do nome de Jesus, para que você receba o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo em sua vida. A segunda aplicação: se você já é um crente, se você já é um salvo, você deve fazer parte da igreja.
perseverando na doutrina, perseverando na oração, perseverando no partir do pão, perseverando na comunhão, sendo solidário e louvando a Deus de todo o seu coração. Essas duas aplicações servem para nós. E eu quero encerrar dizendo, se tem alguém aqui, que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça isso hoje, faça isso agora, arrependa-se de seus pecados, e entregue a sua vida a Jesus, para que você seja salvo e para que você receba o Espírito Santo em sua vida. Para os demais que já aceitaram a Jesus, continue firme, animado no Senhor, olhando somente para Cristo. Amém? Eu quero dar alguns avisos e nós vamos encerrar o nosso culto. Terça-feira temos o nosso culto de oração através do Google Meet. Quinta-feira temos o culto aqui no templo. E no próximo domingo pela manhã, a escola bíblica, e à noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor o abençoe. Amém.